Oi, oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que bom que você decidiu estar aqui comigo nessa live. E hoje eu quero falar de algo que todos os dias nós precisamos, todos os dias é algo que nós precisamos e fazemos várias vezes ao dia, que é decidir. Ao amanhecer e ao anoitecer nós estamos decidindo o tempo todo. E eu já agradeço você que decidiu estar aqui comigo. Obrigado porque estamos juntos, você decidiu estar juntos. E eu quero falar hoje sobre decisões, algo que tomamos todos os dias, várias vezes ao dia, e é algo importante. Como nós estamos decidindo, como nós estamos pensando em tomar decisões. Será que estamos tomando decisões certas? Será que estamos consultando a quem sabe o fim de todas as coisas? Então é sobre isso que eu quero falar. Então, decisões, elas decidem nosso destino. As nossas decisões nos guiam para o nosso destino, nos guiam para o nosso futuro. Então é importante tomar decisões, ter cautela, não podemos tomar de qualquer jeito. Eu penso que nós somos o reflexo das nossas decisões. Você é a sua decisão. O que você tem vivido hoje, o que você é, reflete as suas decisões, reflete os seus valores. As suas decisões refletem os seus valores, os seus princípios. As suas decisões refletem o seu comportamento. Então, povo de Deus, é importante demais decidir. Nós não podemos decidir de qualquer jeito, não podemos decidir com as emoções desequilibradas, não podemos desistir, não podemos decidir com base no passado, não podemos decidir irados, não podemos decidir com mágoas, ressentimentos, nada disso. Por quê? Porque há um grande risco de nós errarmos e nos arrependermos, porque decidimos baseados no passado, em emoções que não nos fazem bem. Então, decisões, Luísa, decidem o nosso futuro. As decisões decidem, as decisões que eu tomo hoje vai decidir o meu amanhã. Você decidiu estar aqui agora. Eu espero que essa palavra faça alguma diferença na sua vida, como tem feito na minha. Tá bom? Então lá em Colossenses 3,15, na versão NTLH, diz que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Olha o que diz isso em Colossenses 3,15. E que a paz que Cristo dá, a paz, dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Então em Colossenses 3,15, nessa versão NTLH, vai dizer que a paz que Cristo dá, dirija as suas decisões. Dirija você em suas decisões. Então nós precisamos compreender que as decisões, elas têm um impacto em nossas vidas, em um curto, médio e longo prazo. Olhe para a sua vida hoje, eu quero olhar para a minha hoje. E você olhe para a sua vida também. Você olhando para a sua vida hoje, como está? Que nota você daria hoje de 0 a 10? De 0 a 10. Em acertos em suas decisões. Já decidiu errado, como eu já decidi muitas coisas erradas? Todas as vezes que nós decidimos, e essa decisão nós percebemos que foi um erro, nós decidimos na alma. Na alma, nos nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Não decidimos com Deus, porque Deus nunca errou e Ele jamais errará. Amém? Então, quando nós decidimos todas as coisas, perguntando a Ele quem sabe todas as coisas,
nós não iremos errar. Então, se nós já sabemos que é importante decidir e que as decisões elas vão nos levar para o nosso futuro, nós precisamos perguntar quem sabe do nosso futuro. E quem sabe do nosso futuro é Deus. Amém? Então, as nossas decisões que nós tomamos hoje, elas vão ter impacto. A decisão que você tomou agora de estar aqui, ela vai ter um impacto sobre sua vida. E aí, dos impactos pode ser que agora, a partir de hoje, você comece a perguntar para Deus o curso que você vai fazer, você que quer fazer uma faculdade. Senhor, que curso você quer que eu faça? Deus fala. Senhor, eu compro ou não compro esse carro? Eu já vi pessoas tendo prejuízos em suas decisões porque não consultou a Deus. Às vezes vamos comprar um carro, não perguntamos a Deus se é aquele que Ele quer. Isso me faz lembrar em uma época que eu tinha vendido um carro e fui comprar um outro carro. E eu entrei em um carro, era um SUV, um carro que eu tinha muito apreço, parecia muito bom aos meus olhos. Um preço bom, era um carro seminovo. E eu queria muito aquele carro, aquele SUV. E era da cor que eu imaginava, na cor branca. E eu queria aquele carro e eu fui dar uma volta no carro, fazer um test drive aí no carro, eu e meu esposo. E eu andei na cidade, eu falei, eita, é esse carro mesmo aqui que eu quero, é esse carro aqui que eu pensei pra mim. E aí dei a volta na cidade, tudo, meu esposo perguntou pra mim, você gostou do carro? Eu disse, gostei do carro, mas não tinha falado com Deus. Falei, gostei demais do carro. E quando eu abri a porta do carro pra entregá-lo na concessionária, aí Deus falou, aí algo no meu coração, Deus falando comigo, e Deus disse assim, se você quiser esse carro eu dou, mas se você esperar um pouco mais, eu vou lhe entregar o melhor que esse. E eu ouvi aquilo, eu disse, falei pro meu esposo, esse era o carro que eu queria, mas não será ele. Ele, mas por quê? Agora há pouco tu dizia que era esse o carro, era isso que tu tinha pensado. Eu falei assim, não, Deus vai entregar um carro melhor do que esse. E aí passou dias e eu estava sem carro, mas eu precisei esperar e ouvi algo em que eu precisei obedecer. Aos meus olhos, aquele carro ali estava com um preço bom, era o carro que eu queria, mas ele comercialmente ele não é um carro que vende rapidamente e que tem um bom preço, ou seja, eu compro ele por um valor, mas eu perco muito dinheiro depois que eu compro. Entende? Não é um carro que é fácil para se vender e que tem um mercado bom, um comércio bom depois para vender. E passou-se tempo, não me recordo quanto tempo, mas logo depois Deus mandou o carro que eu tenho atualmente. É um carro assim, às vezes a gente compra mais barato e vende até mais caro. Compra por um valor e depois vende por um outro valor até mais caro. Então, quanto o carro era lucrativo? Então, Deus deu o atual carro que eu tenho. E que é um carro que quando você diz assim, eu vou vender, já tem comprador. Porque é um carro que não quebra, é da marca Toyota. E é isso que me faz pensar que quando nós vamos tomar decisões, em qualquer que seja ela, qual é o curso que eu vou fazer, esse carro é para eu comprar, essa casa é para mim comprar. Quer casar? Consulte primeiro a Deus. Alguém uma vez me perguntou, pastor, eu quero casar, o que você acha dessa pessoa? Não, não sou eu que tenho que achar nada. Pergunte a Deus o que Deus acha. Para que a gente não se frustre, não se precipite em tomar decisões. Porque, irmãos, vai ter decisões que eu tomo hoje que vai impactar a minha vida toda. A vida inteira. Então, nós precisamos ter cautela em relação a isso. Eu quero ler com vocês Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12 diz que... A Bíblia diz... Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem. Aquele carro parecia certo para mim. Aquele carro era um desejo que eu tinha no coração. Parecia certo a mim, mas que poderia me trazer um prejuízo financeiro posteriormente. Então vai ter decisões que vão parecer boas para você. Vai parecer boa para você. Mas pergunte para Deus se realmente é aquilo que Ele quer para você. Pode ser que você tenha um negócio e vai querer realizar uma sociedade. Você está planejando uma sociedade com uma pessoa, você quer ter um negócio e pensa em uma determinada pessoa para ser seu sócio.
e a pessoa parece ser boa, ter os mesmos princípios que você já a conhece há anos. Mas você perguntou para Deus se Deus quer te dar um negócio com sociedade? Você perguntou para Deus se esse seu sócio, Deus quer junto com você no seu negócio, quer abençoar você juntamente com ele? Ou às vezes quer abençoar somente você e de uma forma diferente dessa pessoa que você pensa em ser seu sócio? Quantas pessoas começam um curso em uma faculdade e não terminam ele? Perguntou para Deus se fazia parte dos planos dele? Porque os planos de Deus, irmãos, são melhores e maiores do que o nosso. Porque nossos olhos são míopes, nossos olhos são limitados, a nossa mente é limitada. Os nossos olhos conseguem ver o hoje, mas Deus consegue ver o nosso futuro. Os nossos olhos não têm essa capacidade, a nossa visão não chega onde Deus pode chegar. Amém? Então nós precisamos ter cuidado com isso. Como você tem decidido? Tem decidido sendo guiado pelo Espírito Santo? Ou tem decidido com base no seu presente? Tem decidido com base nos seus recursos financeiros? Tem decidido com base na sua capacidade, na sua influência? Comece a pensar sobre isso hoje. Porque deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Uma decisão, por menor que seja, ela vai impactar sim o seu futuro, o seu destino, o seu propósito. E ela pode impactar agora em curto ou médio ou longo prazo. Precisamos decidir com o Senhor. Chame Deus para suas decisões. Decida com Deus, chame Ele. Senhor, eu quero decidir com o Senhor. Eu não quero decidir sozinho. Eu quero decidir com o Senhor. Amém? Porque todas as decisões que nós tomamos sem Ele, corre um grande risco de nós nos frustrarmos, errarmos. Deus nunca erra. Se nós chamarmos eles para toda e qualquer decisão, nós vamos ser grandemente abençoados. Nós precisamos decidir com Deus. Diga aí assim comigo: Senhor, me ajude a decidir contigo. Nós precisamos decidir com Deus todas as coisas. Decida com Deus. Eu me recordo que quando eu, juntamente com o esposo e alguns liderados, discípulos, fomos começar um trabalho lá na Nova Aliança Betel. E nós começamos ali, nós pedimos, oramos ao Senhor por um ponto, Deus mostrou o ponto, após 4 células feitas na garagem da casa da irmã. E nós fomos para esse ponto. Um ano depois, antes de um ano, nós começamos 2 cultos. O ponto era pequenininho. E Deus derramou muita graça naquele lugar. E aí já não cabia mais as pessoas já ficavam na calçada. E nós começamos a orar por um outro ponto e pedindo oração para os irmãos orarem para que Deus mostrasse um outro ponto maior em que coubesse as pessoas. E aí a gente começou a andar no bairro Ayrton Senna, aqui em Imperatriz, e aí não encontrávamos ponto. E a gente, 1,3 quilômetros, quase 1,5 quilômetros à frente ao Parque Santa Lúcia, nós começamos a olhar por ali também um ponto. E aí tinha aparecido um ponto que aos meus olhos parecia também muito bom, como está lá em Provérbios, que eu li agora para vocês. Lá em Provérbios 14, 12, né? Acabamos de ler. Que há caminho que parece certo ao homem. Parece certo. Mas no final vai conduzir à morte, à tristeza. E aí esse ponto, quando nós falamos com o dono, um ponto muito bom. E eu me interessei por esse ponto, falei com a pastora na época. E tinha me alegrado com aquele ponto. Mas ao sair de lá, orando, Senhor, é aquele ponto mesmo, tínhamos que fazer uma reforma grande, ia depender de um recurso financeiro alto. E pessoas tiveram sonhos, não era aquele ponto. Pessoas tiveram sonhos exatamente do ponto do qual Deus depois mostrou. E aí eu comecei a dizer para Deus naquela época assim: Senhor, se o Senhor disser sim, eu entro. Se o Senhor disser não, eu não vou entrar. E se o Senhor não responder nada, porque eu queria uma confirmação. E se o Senhor não disser nada, eu não vou me mover. Eu não vou me mover. E passaram-se domingos aí da gente continuando naquele ponto pequeno, até Deus mostrar o ponto que nós realmente iríamos. E essa pessoa dona desse ponto foi para essa igreja.
E falou que sabia que nós estávamos procurando um ponto e queria mostrar aquele ponto para nós. E aí nós conhecemos aquele ponto e ficamos lá por um tempo. Então nós precisamos perguntar para Deus. Eu quero te dizer hoje, pergunte para Deus todas as coisas. Ele conhece o teu futuro, Ele sabe. Pergunte para Deus, o que eu estou fazendo está certo, está gerando paz na minha vida, está trazendo paz para sua casa, está trazendo paz para sua família. O que você tem decidido está trazendo paz para você? Porque esse mesmo Colossenses 3,15 na versão NVI vai dizer: e que a paz que Cristo dá seja o árbitro. Ou seja, a paz é um sinal. A paz é o árbitro de suas decisões. A paz do Senhor em tomar uma decisão é um dos sinais. Tempo maravilhoso, né, Jaqueline? Foi um tempo muito bom. Então pergunte ao Senhor, porque que essa paz seja o árbitro para você tomar essas decisões. Amém? Quando nós decidimos errado, essas decisões elas têm consequências erradas. Quando a gente às vezes erra sem consultar a Deus, a gente decide sozinho. Não consulta a Deus. Às vezes a gente decide, aí dá errado, e depois que eu lembro de Deus. Isso tem que ser o contrário. Primeiro eu oro e peço para que Deus me guie nas minhas decisões, e não o contrário. Eu erro e depois lembro de Deus. Não. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes a gente decide sozinho e diz: por que, Deus, que tu não me avisou? Eu acredito que Deus deve dizer: você não me perguntou. Você não me convidou para estar junto com a sua decisão. Às vezes as pessoas casam, nem oram, né, pelo marido. Será que é esse o esposo que eu quero para minha vida? Será que é esse que eu quero ficar até o último dia da minha vida, compartilhando das bênçãos, das alegrias, mas também compartilhar das tristezas, porque elas vêm? E aí depois, meu Deus, por que eu fui casar? Por que você não me disse? Você não perguntou para Deus? Então a gente precisa consultar o Senhor. Consultar ao Senhor todas as coisas. Eu já ouvi alguém dizer que fé mais infantil, você perguntar até a roupa que vai vestir. É verdade, para que a roupa agrade ao Senhor primeiramente, antes de agradar qualquer pessoa. Agradar o coração de Deus. Perguntar a Deus todas as coisas, sim. Pode ser até uma fé infantil, perguntar todas as coisas, sim. O que comer, o que vestir, o que pensar, o que falar. Pode ser? Alguém pode julgar? Mas é melhor parecer ter uma fé infantil do que uma vida errada. Do que uma vida cheia de frustrações. Amém? Então a decisão errada, irmãos, ela nos tira a paz, ela nos afasta do propósito de Deus. Uma decisão errada, ela nos frustra. Ela vai afastando de Deus. Quando eu decido errado, eu me afasto do Senhor. Quando eu decido errado, uma decisão errada pode tirar até a própria família de você. Quantos divórcios acontecem? Certamente não é decidindo com Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus abomina, Deus rejeita, Deus não aceita, não quer o divórcio. Então um divórcio separa a família? Separa. Um divórcio distancia relacionamentos? Distancia. E é uma decisão que você toma. Quando você decide se divorciar, você carrega isso para a vida inteira. E não tem jeito. Então, em nome de Jesus, que nós possamos hoje ter mais cautela em decidir. Senhor, nos ajude a decidir contigo. Queremos decidir com Deus, porque não queremos mais errar, não queremos nos frustrar, não queremos nos afastar dos propósitos de Deus. Pedir para Deus: Deus, quais são as amizades, com quem tu queres que eu ande? Quais são as conexões, Jesus, que vão me levar adiante? Então uma decisão errada, ela vai tirar a nossa paz. Então precisamos consultar a Deus. Faça isso em tudo. Consulte Deus em tudo. Se Deus falar sim para você, faça. Se Deus falar não, não avance. E se Deus não falar nada, pastora, não se mova. Espere Deus falar, Ele fala. Ele sempre fala. Ele quer participar das tuas decisões. Então eu me recordo demais quando eu fui comprar o carro que eu falei pra vocês. Era o carro que eu queria, mas Deus tinha algo muito melhor pra mim.
que é o atual carro que eu tenho. Então pergunte para Deus. Nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões para não sacrificarmos o nosso futuro. É uma vida na dependência de Deus. Uma decisão hoje pode sacrificar a nossa família, sacrificar o nosso trabalho, sacrificar muitas coisas, o nosso ministério. Uma decisão errada hoje pode sacrificar uma vida inteira. Uma vida inteira. Eu quero dizer a vocês que um navio, quando o leme está a 1 grau, um grauzinho só, 1 grau, distorcido, em um navio, quando o leme está a 1 grau, distorcido, ele chega em um final diferente do proposto. O que me faz pensar que uma decisão hoje, por menor que seja, ela já está impactando o nosso futuro. E por que é importante convidar Deus para decidir conosco? Justamente porque os planos dele são maiores do que o nosso. Nós não conseguimos enxergar o amanhã nem o futuro, mas Deus sabe. Então nós precisamos com sabedoria perguntar para ele que sabe e conhece o nosso futuro. Pergunte para quem sabe o começo e o fim de todas as coisas. Pergunte a quem sabe, ele é alfa e ômega. Ele é o princípio de todas as coisas. Então quando nós convidamos ele para decidir, nós não vamos estar errando. Amém? Diga assim comigo: Senhor, eu vou decidir contigo todas as coisas. Eu vou decidir contigo todas as coisas. O que eu faço, pastora, para decidir certo? Bem simples. Pergunte a quem conhece o seu futuro. E quem conhece é Deus. Amém? É simples, pergunte para ele. Senhor, tu queres que eu faça isso? Senhor, tu queres que eu fale isso? Pergunte para ele e ele vai te ajudar. Então, qual o conselho hoje para mim e para você? O conselho para mim e para você. Consulte o Senhor em todas as coisas. Consulte o Senhor em todas as coisas. Peça a Ele para você andar na estrada que Ele desenhou para você, que Ele determinou para você. Às vezes, quando nós tomamos decisões porque nós queremos, baseado em nossas emoções, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, a gente fica lutando. Nada e não chega do outro lado. Rema e não chega do outro lado. É lutar contra a vontade de Deus, não tem jeito. Então precisamos caminhar na direção, na estrada que Deus planejou. Amém, povo de Deus? Que nós possamos fazer isso. Quem já ouviu aquela expressão assim: eu já orei tanto, já pedi por isso, não tem acontecido, eu vou deixar nas mãos de Deus, Deus é que vai decidir por mim. Negativo. Deus não vai decidir por você. Deus quer decidir com você. Deus quer lhe ajudar a exercitar a sabedoria e a fé. Então não é, deixe nas mãos de Deus. Negativo. Deus lhe chama para decidir com Ele. Consultar Ele. Ouvir a voz dEle. Amém? Vou deixar nas mãos de Deus agora e não vou fazer nada. Negativo. Deus vai decidir. E eu vou continuar orando, se necessário jejuando, mas eu vou continuar fazendo aquilo que eu preciso fazer. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. É uma ação conjunta. Os céus com a terra. Nós precisamos tomar decisões que movam os céus para a terra. De verdade. E como essa palavra tem falado comigo. Que atitudes, que decisões eu posso mover os céus para a terra? Quais são as decisões? Orar mais. Jejuar, adorar mais o Senhor. Adorar o Senhor. Conversar mais com Ele. Amém?
É isso mesmo, Geiciane. Oração. Orar mais ação. Orar e agir. É isso. Se você está decidindo algumas coisas e não está trazendo paz para sua casa, desconfie se você está tomando decisões certas. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer, àquilo que está acontecendo. Se essa decisão não está gerando paz para a sua vida, para a sua casa, não está gerando paz no seu esposo, não está gerando paz no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, com quem que você convive, com a sua sogra, sogro, as pessoas que vivem ali junto com você, desconfie se você está decidindo com Deus. É só para desconfiar, tipo assim, vou pensar, vou acender aqui luzes amarelas, uma atenção maior eu vou ter. Nós precisamos ter isso. Decida com Deus, você precisa decidir, não é deixar nas mãos de Deus e se tornar passivo. Você precisa decidir com Ele. E você, olhe, vou dizer algo para você aqui. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que for. Mas você não é o que você fala. Você é o que você decide. Não é só falar. É fazer. Amém, irmãos? Você pode falar o que você quiser. Você pode... Mas você não é o que você fala. Você é o que você decide. Por isso que as suas decisões refletem os seus valores. As suas decisões revelam o seu caráter. As suas decisões revelam quem você é, a quem você crê. Amém? Eu posso passar aqui quantos minutos, quantas horas, mas eu não sou o que eu falo. Eu sou o que eu decido. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. E quando nós perguntamos a Ele, que conhece o nosso futuro, o que nós fazermos e como fazermos, nós precisamos também querer ouvir dEle. Porque muitas vezes a gente escuta do Senhor o que é para fazer e não faz. É isso mesmo, Loruana. Você não é o que você fala, você é o que você decide. Você, diga assim comigo, eu sou a minha decisão. Nós somos o reflexo das nossas decisões. Eu vi que aqui já tem nutricionista. Ela decidiu, né? Aqui tem Nutri Tamires Cristina. Você decidiu fazer o curso de nutrição. Você é a sua decisão. Porque você decidiu ser nutricionista, hoje você é. Você não só falou que queria fazer nutrição. Usando aqui o nome da irmã que está aqui nessa live, Tamires Cristina. Você não só falou que queria ser, você se tornou porque você decidiu ser. Um dia eu desejei em meu coração ser advogada. Fazer o curso de direito, mas eu não só falei, eu precisei decidir. Porque só falar não torna decisivo. Então, nós somos a nossa decisão. Eu sou a minha decisão, eu sou. Amém? Você é a sua decisão. Quando nós decidimos, por exemplo, eu quero perder peso. Eu quero perder peso. Não basta falar que você quer. Você precisa decidir perder peso todos os dias quando você sentar à mesa para lanchar, para almoçar, para jantar. Você é a sua decisão. Você não é o que você fala, você é o que você decide. Gente, isso é forte demais. Você tem decidido o quê? Ser o quê? Fazer o quê? Andar com quem? Deus não quer decidir, vou deixar nas mãos de Deus. Não! Deus quer chamar você para decidir com Ele. Decida com Deus. Deus quer decidir o seu futuro com você. A sua decisão vai te levar para o teu destino. A nossa decisão reflete como eu penso, como eu reajo. Meu Deus! Deus quer que a gente decida como um discípulo dele, um cristão dele, mas que também reaja como um discípulo de Jesus.
Porque quando nós decidimos algumas coisas e reagimos também de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ser prósperos em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo. Porque tem cristãos que agem como cristão, mas reagem quando alguém faz algo contrário à sua vontade, quando alguém o entristece, a pessoa esquece que é um seguidor de Jesus. E reage como um descrente, como quem nem conhece a Deus. Com fala impetuosa. Com humilhação, com rejeição. Eu preciso decidir as minhas ações com Deus, mas eu também preciso decidir as minhas reações junto com Deus. Não é só decidir a ação que eu vou fazer, como eu vou fazer, mas e as reações? E quando alguém fizer algo contrário ao que foi decidido? Como é que você vai reagir? Diga assim: Senhor, me ajuda a decidir. E que as minhas ações e reações sejam decididas contigo. Amém? Sejam decididas contigo. Decididas com Deus. Os nossos olhos, eles veem o agora, o presente. Os nossos olhos só conseguem ver o agora, o presente. Mas os olhos de Deus vê o amanhã, vê depois de amanhã, vê o mês seguinte, vê o ano seguinte. Os olhos de Deus veem o nosso futuro. Por isso é que temos que decidir com Ele, porque nós temos uma visão limitada. Nós não conseguimos ver o amanhã, depois de amanhã. Mas Deus conhece todas as coisas. Vamos convidar Deus para decidir. Esse ano é ano de eleições, povo de Deus. E as eleições, elas são decididas pelo meu voto e o seu voto. Um governo é dirigido pelas decisões do povo. E sabe como uma igreja governa? Pelas orações. A nação é dirigida pelo voto, pela decisão de cada um, de cada cidadão. Uma nação, presta atenção, uma nação. Ela decide, um cidadão, ele decide o governo de uma nação. Ele decide quem assumirá os cargos políticos. Um cidadão. Eu quero dizer que a igreja do Senhor, ela governa pela oração. A oração de um justo, a Bíblia nos ensina. Ela é justa, ela é eficaz. Quando você fala, você pede para Deus: Deus, eu quero até a minha fala, falar só aquilo que o Senhor quer. Deus, eu quero falar como o Senhor quer. Pede para Deus isso. Precisamos da sabedoria dos céus para decidir todas as coisas. Nós precisamos dele. Amém? Aleluia. Entenda que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Lá em Provérbios 16, Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Às vezes você vai fazer o plano de uma viagem, tá tudo certo, já comprou a passagem aérea ou a passagem terrestre, vai de ônibus. Você já comprou a passagem, tem data marcada, tem pessoas para ir. Você sabe a data de ir e voltar. Você fez os planos, mas quem vai dizer sim a ele é o Senhor. E às vezes a viagem nem dá certo. Porque o homem, como diz em Provérbios 16, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então entenda que toda decisão que você tomar hoje, ela vai impactar de alguma forma a sua vida. Quer seja em curto, médio ou longo prazo, ela está impactando a sua vida. Decida com Deus. Você vai ter acerto em todas as suas decisões. Deus é aquele que não erra. Ele nunca errou. Chame ele, convide ele para decidir junto com você. Chame ele para todas as coisas, para ele decidir juntamente com você. E aí assim você não terá o seu futuro frustrado. Como é que eu decido certo? Convidando o Senhor para decidir junto com você. Não é, vou deixar nas mãos de Deus. Negativo. Deus quer decidir junto com você. Ele quer lhe treinar a você consultá-lo primeiro ele.
Domingo agora eu preguei sobre decisões. E o texto base foi Gênesis 25, 21 a 34. E aí quando Isaac ora por Rebeca, tem os 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú primeiro, Jacó o segundo, sabemos dessa história. E quando conta aquelas histórias e Rebeca engravida, depois de tanta oração do seu esposo, ali era um cenário de impossibilidade, mas a oração mudou esse cenário de impossibilidade e ela engravidou de gêmeos. Ali de 2, eram 2 nações, disse o Senhor para ela, para Rebeca. São 2, Esaú e Jacó. E aí, nesse texto diz que Rebeca consultou a Deus para saber por que no seu ventre estava acontecendo o que aconteceu. Ela consultou a Deus. Ela foi a Deus consultar, falar com ele. Por quê? Por que acontece isso? Aí Deus diz para ela: 2 nações em seu ventre. Daí sairá 2 nações. Até ali naquele momento ninguém sabe quem se daria bem. Ninguém sabe que decisões um iria tomar. Ninguém sabe. Mas o que eu quero deixar para você é: consulte a Deus sobre todas as coisas. A Cecília, que bom, Cecília. Beijinho, Cecília, obrigada, porque você decidiu estar aqui comigo. Então, consultar a Deus para quê? Para você andar na estrada que Deus planejou para você. E naquele tempo não tinha como fazer ultrassom, como nós fazemos, para saber o sexo. Para saber se no nosso ventre há 1, 2, 3. Se é gêmeos, trigêmeos, ou até mais, né? Não tinha, consultava-se a Deus. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades financeiras, a gente corre logo para um banco para saber se pode fazer um empréstimo, se alguém pode nos emprestar um dinheiro. E tá errado. Nós precisamos consultar primeiro o provedor, aquele que é dono do ouro e da prata. Primeiro Deus. O que eu vou fazer, Senhor? Me dá estratégia agora. Eu tomei decisões erradas, me precipitei no comprar. Comprei indevidamente, hoje eu tô assim, coloquei esse negócio, faliu, Deus. Tá me perguntando como saber se Deus está nos respondendo. Ele sempre fala, e nós vamos em Colossenses 3, capítulo 15, que diz que a paz que o Senhor nos dá, a paz é um sinal. Então como é que nós sabemos que Deus está nos respondendo? Quando nós falamos com Ele, dizemos: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor quer que eu compre isso, o Senhor quer que eu faça esse curso, você quer que eu fale dessa forma? Então a paz que Cristo dá vai dirigir as nossas decisões. Colossenses 3,15. É um sinal. Qual é o sinal, pastor? A paz que há em nós, porque o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Amém? Respondi aí, irmã, a sua pergunta. Como saber se Deus está nos respondendo? Olhando para essa palavra de Colossenses 3,15. A paz do Senhor, ela vai nos dirigir. Colossenses 3,15, versão NTLH. Ela vai nos dirigir para as nossas decisões. Amém? É dessa forma. E aí um outro sinal é, aquilo que você está decidindo está gerando paz no seu cônjuge? A decisão que você está tomando, ela está gerando paz com aqueles que convivem com você? Tem paz? As pessoas não, eu sinto paz nisso. Quando você ora, você sente paz? Uma outra coisa, como é que eu decido certo? Como é que eu decido certo? Quando eu não tomo decisões baseadas em remorso. Quando eu não uso do passado para tomar decisões. Quando eu não decido com mágoas. Quando eu não decido com ressentimentos. Quando eu não decido com manipulação. Então, quando eu decido, eu não posso fazer uso desses sentimentos de culpa, de ressentimento, de mágoa. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim: eu tô decidindo agora com orgulho. Não, eu não quero a ajuda dessa pessoa não, porque quando eu precisei dela, ela não me ajudou. E agora eu também, ela tá querendo me ajudar, mas eu não quero mais, porque quando eu mais precisei, ela não esteve comigo. Essa é uma decisão tola. Uma decisão com ressentimento. Uma decisão com orgulho. Então nós não podemos tomar decisões assim.
Amém, povo de Deus? Eu vou me frustrar. Eu vou sacrificar o meu futuro. Quantas decisões erradas nós tomamos e sacrificamos amizades? Sacrificamos honra as pessoas. Por decisões erradas. Então por isso que eu disse para vocês agora há pouco, que não é só decidir agindo como um discípulo de Jesus, mas reagindo também. Ei, nós vamos precisar decidir, meu Deus, amar quem um dia nos rejeitou, ajudar quem um dia nos rejeitou, não quis andar junto com você. Sabe, você falar com paz e mansidão a quem fala com você com grosseria, com arrogância, com estupidez, com impetuosidade. Porque não basta só agir, tem que reagir. Como Deus quer que a gente reaja. Precisamos do favor de Deus, irmãos. Precisamos do favor de Deus. Entenda, em nome de Jesus. Você não é o que você fala. Você é o que você decide. Você é a sua decisão. O que você está decidindo está refletindo em quem você é. Está decidindo no que você crê. Você está decidindo os seus princípios, os seus valores. Você é reflexo do que você está decidindo todos os dias. Olhe para a sua alma. Olhe para o seu corpo, a sua matéria. Você está decidindo todos os dias. Eu quero dizer que quando nós decidimos com Deus, convidamos Ele para decidir, nós não permitimos que o passado controle as nossas decisões. Quando eu convido Deus para decidir junto comigo, eu decido o futuro com Deus, não com punição, não com culpa, mas com alegria e com a certeza de que os planos dele são melhores e maiores do que o nosso. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 4, no verso 12, quando Caim pecou, ele pecou, a culpa de Caim, a sua culpa afastou da presença de Deus. Então, Deus disse, sabe o quê? Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então tem muitas pessoas, o que esse quadro me diz? Quando Caim ali pecou e a culpa de Caim afastou ele da presença de Deus, Deus diz, você será um fugitivo errante. Alguém que vai decidir fugindo do passado. Não, eu vou sair dessa cidade porque eu fiz isso aqui. Não, eu vou sair, eu vou passar pela essa rua, eu não posso porque eu não falo com aquela pessoa. Eu não compro mais naquela loja porque um dia eu comprei lá e não paguei. Entende isso, irmãos? As decisões ainda baseadas no passado, o passado sendo presente na vida de muitas pessoas. No caso de Caim aqui, esse quadro descreve muitas pessoas hoje andando pela vida sem propósito. Nós até somos produtos, sim, do nosso passado. Eu e você, nós somos produtos, sim, de um passado. Mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. O passado faz parte da minha vida, mas eu não preciso estar presa nele, nem eu nem você. Todos nós aqui temos um passado. Nós somos produto sim desse passado, mas não devemos ser prisioneiros do nosso passado. Não devemos tomar decisões baseadas no nosso passado. Amém? Você até pode ser um produto do passado, mas não prisioneiro dele. Jamais prisioneiro do seu passado. Quero lhe dizer que Deus, ele é especialista em realizar recomeços, em fazer um novo começo. Deus não esgota os começos. Deus é aquele que faz tudo novo. Se você tomar decisão hoje de decidir com Deus, Deus é aquele que vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Ele é especialista nisso, ele nunca esgota os começos da nossa vida. Ele é esse. Sabe, Deus fez de Gideão um medroso que estava malhando trigo no lagar de uvas. Nada a ver. Mas só com medo de que ele perdesse tudo aquilo, Deus fez de Gideão um homem corajoso. Deus fez de Moisés um assassino, um grande líder. Então Deus não esgota os começos na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas podem até ser dirigidas pelo medo. Às vezes a gente vai entregar algo para uma pessoa, olha, por exemplo, na igreja.
Você é capaz, o pastor, a liderança está dizendo para você, você é capaz de começar uma célula, cuide de pessoas. Aí a pessoa olha para si e diz, não, mas eu não me vejo assim, eu tenho medo. Olha, entre no Ministério X, você é capaz, use sua habilidade, o talento que Deus já lhe deu para servir pessoas. Quanto mais eu exerço aquilo que Deus me deu, quanto mais eu caminho no propósito daquilo que Deus me entregou, aquilo vai multiplicar sobre a nossa vida. Aí a pessoa diz, não, eu tenho medo, eu não sei. Ei, pare hoje de decidir pelo medo, se o medo está te paralisando de avançar. Decida com Deus hoje, como Gideão fez. Decida avançar com Ele. Se você entende que você precisa, eu acredito que tanto eu, começando por mim, viu, irmãos? Meu Deus, se nós decidirmos com o Senhor, nós vamos muito além. Mas é ouvir Deus e obedecer. Eu tenho tantos testemunhos para dizer para vocês, porque tenho decidido ouvir a Deus. Se eu não tivesse decidido ouvir a Deus, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Não estaria vivendo o que vivo hoje. Decidir com Ele traz paz, decidir com Ele traz alegria. Decidir com Ele traz esperança. Decidir com Ele traz a certeza de uma amanhã melhor. Amém? Quero que você pense em tudo isso. Não decida então com mágoas, com ressentimentos, com base no seu passado. Não decida com culpa. Não decida pelo materialismo. Não decida pelo medo. Não vá tomar uma decisão com medo. O medo nos encarcera, o medo nos aprisiona. E nós devemos agir contra isso. Agora, como? Como, pastora, se eu tô com medo? Que armas eu uso? Que ferramentas eu uso contra o medo? Vou lhe dizer duas. Primeira, chama-se fé. Quando o medo vier, use a fé. Creia em Deus, que Ele pode capacitar, Ele vai te levar e Ele vai te fazer seguir adiante. E a outra, o amor. Porque a Bíblia também nos ensina que no amor não há espaço para o medo. No amor não há espaço para o medo. No amor não há. Não decida pelo materialismo. Às vezes o desejo de enricar. Decida ser próspero. Amém? Decida ser próspero na sua vida. E ser próspero não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade para mim é ter e desfrutar do que se tem. Isso é prosperidade. Tem muitos que são ricos, têm, mas não conseguem desfrutar do que tem. Entende isso? O que é prosperidade? Ter família e desfrutar da família, desfrutar dos filhos, desfrutar do cônjuge. É ter sim recursos financeiros, mas desfrutá-lo dele e não ser escravo dele. Irmão, deixa eu dizer algo para você, tem pessoas tão ricas que tudo que tem é o dinheiro. Tem pessoas tão ricas que não desfrutam da sua riqueza. Tem dinheiro, não viajam. Tem dinheiro, não consegue comer algo bom e que tenha um valor um pouco, entre aspas aí, porque é muito subjetivo, o que é caro e o que é barato. Entende isso? Então prosperidade é ter e desfrutar do que tem. E muitas pessoas são ricas e tudo que tem é só o dinheiro e não conseguem desfrutar nada do que tem. Em nome de Jesus, nós vamos decidir por coisas eternas e não temporárias. Nós vamos decidir por prosperidade, não só por riquezas. Às vezes o desejo de enricar, tem pessoas que têm o desejo de enricar, e esse é o único objetivo da vida, ser rico. Tem pessoas que pensam que se tivesse mais, né, teria uma vida melhor. Quando na verdade não é isso. Na verdade, o Senhor nos diz que é para nós aprendermos a sermos contentes em todas as situações. Bem-estar e riqueza não são sinônimos. Prosperidade e riqueza não são sinônimos, são coisas diferentes. E o nosso valor, o meu e o seu valor, eles não são determinados por nossas posses. Os nossos valores não são determinados pelos títulos que nós temos.
Não são pelos títulos. Os nossos valores, os nossos princípios não são determinados por isso. Mas os nossos valores, eles são determinados por aquilo que ninguém pode roubar, ninguém pode furtar. Os nossos valores e princípios, eles são arraigados, enraizados naquilo que ninguém pode tirar de você. A riqueza as pessoas podem tirar, pode furtar, pode roubar, mas os nossos princípios e valores, aquilo que nós cremos, ninguém pode roubar de nós. Amém? Diga assim comigo, eu sou a minha decisão. Eu sou a minha decisão. Amém? Não somos o que falamos, somos o que decidimos. Comece hoje a pensar que decisões tem tomado e como tem tomado. E eu quero orar agora, por mim e por você. Amém? Senhor, eu te peço que o Senhor nos derrame sabedoria para decidir, Senhor, contigo. Deus, eu te peço que nós queremos te convidar para o Senhor decidir junto conosco. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a decidir como o Senhor decidiria, mas nos ajuda a te ouvir e obedecer. Papai querido, eu oro agora por cada pessoa que está aqui nessa live, que decidiu estar aqui nessa live junto comigo. Abençoa a decisão deles a partir de hoje. Senhor, os ajuda que eles te consultem em todas as coisas, por menor que seja. Por menor que seja. Senhor, nos decide no falar, nos decide com quem falar, o que falar. Senhor, nos ajuda a decidir os nossos pensamentos. Irmãos, eu tô orando aqui, tá algo... Deixa eu lhe dizer algo. Faça um voto com Deus hoje. Deus, eu quero que o Senhor me ajude a decidir todas as coisas. As nossas decisões, elas vão refletir verdadeiramente a quem seguimos, a quem cremos. De verdade. As nossas decisões, elas vão revelar o nosso comportamento. As nossas decisões vão revelar os nossos valores, os nossos princípios. E que as nossas decisões sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a mim e a você a decidir conforme, segundo o coração dele. Que nós possamos ouvir e obedecê-lo. No nome poderoso de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E até a próxima. Se o Senhor permitir. Tchau, tchau, povo de Deus. Até breve. Amém, Cid. Que bom que você tá aí. Abraço na Brenda. Tchau, Loruana. Maria Renovo. Espero encontrá-los em uma outra oportunidade.